Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? É bom estar na presença do Senhor e ter um coração aberto para aquilo que Deus quer fazer conosco. Eu estou muito feliz essa semana pelas coisas que Deus fez, pelas grandes coisas que Deus fez e também pelas lições que o Senhor me ensinou essa semana. Foi uma semana diferente, mas foi uma semana muito assim que Deus pôde trabalhar mais na minha vida. E eu estava precisando desse trabalho, né? Estava precisando desse mover de Deus, assim, apertando os parafusos, assim, né? Ajeitando as coisas. Amém? Eu quero te convidar a ler a palavra de Deus comigo em Josué, né? Irmão Daniel. Nós vamos ler Josué 6, versículos de 1 a 10. Nós vamos falar sobre 3 práticas que a gente encontra nesse versículo para que a gente possa enfrentar e derrubar as muralhas que às vezes impedem a gente de chegar aonde Deus quer que a gente chegue ou fazer aquilo que Deus quer. Ou então simplesmente de conquistar algo novo que Deus tem para nós. Amém? Você já encontrou? Josué 6, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes troquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, e cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos soldados que tocavam as trombetas, e os restantes dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Agora eu quero que você fixe comigo no versículo 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Amém? Pai, nós temos lido a Tua palavra e nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Nós não sabemos, Senhor, como estão as nossas vidas, que muralhas a gente tem que derrubar, mas nós precisamos aprender que antes de derrubar a muralha, o Senhor está falando conosco. Há 3 coisas que o Senhor vai nos ensinar nesta palavra e nós queremos aprender contigo. Há muita coisa que nós poderíamos falar, mas no meu coração existem 3 princípios que o Senhor colocou que nós precisamos entender antes de avançar. Fala conosco, abre os nossos corações, tira, Senhor, toda a distração e me usa tão somente como instrumento Teu. Que eu possa ser, Senhor, portadora da Tua palavra. Não a minha pessoa, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, o que a gente tem que ver nesse versículo aqui é muito interessante. Eu quero falar que talvez essa foi uma das vitórias mais incríveis que o povo de Israel teve. Eles tiveram muitas batalhas, muitas vitórias. Mas a maneira sobrenatural como Deus agiu é tremenda. Eu gostaria que a gente se fixasse um pouquinho nisso. Antes da gente adiantar um pouquinho, eu quero que você guarde comigo 3 conceitos importantes para a gente. É ouvir, esperar e avançar. Vamos repetir? Ouvir, esperar e avançar. Então, ouvir, esperar e avançar. Tá bom? Tem que ser mais ou menos, tem que ser nessa ordem. A ideia é nessa ordem. Eu quero falar um pouquinho da história de Jericó, para a gente não ficar muito perdido, para quem não conhece. Provavelmente todos vocês conhecem, mas só para relembrar. Jericó tinha uma cerca de 32 quilômetros, era uma cidade bem fortificada. E ela era uma cidade fortaleza, ela tinha muita significância no lugar onde ela estava. Era tanto para os seus habitantes, por causa que era uma região agrícola ao redor. Ela era considerada invencível por causa da proteção dos deuses cananeus.
Interessante, né? Nós nos consideramos invencíveis por causa da presença de Deus, mas ela era considerada, no contexto dela, por causa da presença dos deuses cananeus. Ela tinha uma localização privilegiada, tanto no contato com o Oriente, quanto pela abundância ao acesso das águas. Para Josué, a captura, ou seja, a conquista de Jericó, era muito importante, porque ela demonstraria que o Deus de Israel era superior aos deuses cananeus. Era isso que estava em jogo. E às vezes a gente não presta atenção em certos detalhes dessa história, e nós não percebemos que muitas vezes Deus está interessado em vencer nas nossas vidas por causa de que existe uma cultura ao nosso redor, de que a gente não vai vencer por causa da presença de outros deuses, por causa da presença de outros valores. Mas nessa noite a gente tem que meditar que o propósito de Deus é se tornar vencedor nas nossas vidas, apesar das circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos ou rodeados. Você já olhou para o lado e você fala assim, não dá para cá, não dá para frente, não dá para trás, não dá para o lado, não dá para a esquerda, não dá para a direita? Você já viveu essa experiência? Eu já vivi essa experiência tremendamente. Aí eu tive que olhar para o alto, porque era do alto que viria o meu socorro. Então, é isso que eu quero que você pare para pensar nessa noite. Só que para a gente, às vezes, receber isso, a gente tem que parar e fazer 3 coisas. O que é mesmo? E avançar. Ah, esse povo está ficando bom hoje. Outra coisa importante. Josué tinha que descobrir qual era a estratégia para derrubar aquela cidade invencível. Vamos falar sobre a prática do ouvir. O Senhor falou com Josué, nos versículos 6, de 2 a 4, vamos ver aqui de novo, só para a gente relembrar. E a minha Bíblia que está derrubando tudo aqui já. Sabe aquelas Bíblias que tem tudo dentro? É a minha. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e os valorosos. Pois todos vós, homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Se Josué fosse um apressadinho que nem eu, iria parar no versículo 2. Ele ouvia a conversa foi essa. Olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó. Ele falou, opa, a vitória é minha, eu já não vou fazer mais nada, já me deu a vitória. Mas se ele fosse eu, ele teria feito isso. Mas como ele não era eu, ele escutou o restante da conversinha de Deus. Então, o importante aqui era que ele escutasse o que Deus estava falando com ele. Então, essa era a prática. A primeira coisa importante era ouvir. Vamos falar, ouvir. O Senhor falou com Josué, dando-lhe instruções claras sobre o que ele tinha que fazer. E Josué ouviu. A geração que veio antes de Josué não teve essa atitude. O que aconteceu com eles? Porque não ouviram aquilo que o Senhor disse, e eles morreram no... Ai, pastor, você tem que ensinar a Bíblia para esse povo, pastor. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Por que eles morreram no deserto? Porque não deram ouvidos àquilo que Deus estava falando com eles. Essa geração, comandada por Josué, já era um pouquinho diferente. Eles eram mais obedientes. Josué falou, Deus falou com Josué, e Josué, como portador da palavra de Deus, transmitiu o conselho ao povo. E eles obedeceram. Então, a aplicação que nós temos aqui, eu e você, todos nós temos muros que estão ao nosso redor que a gente quer vencer, que a gente quer derrubar, ou não temos? Eu tenho. Essa semana foi fantástico. Quantos muros Deus começou a quebrar na minha vida para que eu pudesse ministrar esta palavra nessa noite. Eu não poderia vir aqui ministrar se que Deus tivesse trabalhado primeiro comigo, falando, Cristina, esse muro você ainda não derrubou, porque você não ouviu, você não esperou e não avançou na hora que eu mandei você avançar. Então, a primeira coisa, a prática do ouvir. Todos nós temos muros que precisam ser derrubados, construídos ao longo da nossa existência. Alguns muros nos protegem. A gente se esconde atrás deles, não é? Mas, ao mesmo tempo que eles servem de proteção, muitas vezes, eles impedem a gente de ver o melhor de nós mesmos e o melhor dos outros, e o melhor de Deus. Então, há muros nas nossas vidas que, por mais confortáveis que eles pareçam para mim, eles precisam ser derrubados. Porque como filho de Deus, eu não posso conviver com coisas que me afastam de um relacionamento mais profundo com Deus.
no relacionamento mais intenso com Deus, no relacionamento mais íntimo e verdadeiro com Deus. Há coisas que eu tenho que decidir, isso não serve mais para mim, esse muro tem que ser derrubado. Alguns de nós, irmãos, faz isso na nossa força. Você sabe por que é que Deus deu a instrução a Josué que eles ficassem e esperassem por 7 dias, até que no 7º dia a coisa ia acontecer? Porque eles precisavam de um mover sobrenatural de Deus. Era uma guerra de deuses ali, era o Deus verdadeiro contra o Deus pagão. Não poderia ser na força do exército de Israel. Tinha que ser no poder sobrenatural de Deus. Você já parou para pensar que há coisas na sua vida que só vão acontecer no mover sobrenatural de Deus? A gente tem que parar de enfrentar as nossas guerras com a nossa própria força. É por isso que a gente fica frustrado. É por isso que a gente se machuca. É por isso que muitos desistem no caminho. Porque não escutaram o que Deus falou. E às vezes a gente fala, bom, eu vou na igreja, o pastor vai pregar e Deus vai falar. O louvor vai cantar e Deus vai falar. Tudo isso é verdade. Mas muitas vezes você está lá na sua cozinha, você está lá no seu trabalho e Deus está falando com você. E você não está escutando. Então, o fundamental é desenvolver um coração e uma atitude de ouvir. Amém? A segunda coisa. Os ensinos do Senhor são sobre todas as áreas da nossa vida. E às vezes a gente fala, bom, eu tenho problema com a mentira, eu escutei que eu preciso parar de mentir. E eu fico presa nisso. E as outras coisas? Graças a Deus, uma coisa que eu estou aprendendo, irmãos, eu sou um projeto ainda em trabalho. Deus não terminou comigo. E o fato de Ele não ter terminado comigo significa que hoje Ele me deu vitória sobre uma área, amanhã Ele me dá sobre outra, amanhã Ele me dá sobre outra. E a cada passo que Ele me ensinar algo novo, eu vou escutar. Senhor, eu já aprendi a lição, eu já aprendi, eu já esperei o suficiente. Me ajuda a enfrentar essa dificuldade que eu tenho agora. Há pessoas que têm problemas graves de comportamento, de atitude, de caráter. Se você não escutar Deus, se você não esperar o Espírito Santo aplicar essa palavra na sua vida, você não vai vencer isso. É por isso que a sua vida é derrotada. Você tem que entender isso. Na sua força você não vai fazer. Amém? Bom, muitas promessas de Deus para nós estão vinculadas ao ouvir e dar ouvidos. Tem gente que ouve, eu escutei, mas não dei ouvidos. A diferença entre ouvir é que eu escutei, ouvir. Agora, o dar ouvidos é, peraí, esse negócio está falando comigo. Essa daí sou eu. Ah, esse assunto é minha área. Eu é que sou dona de fazer confusão nessa área. Isso é dar ouvidos, é prestar atenção. É falar, Deus, esse assuntinho que você está falando, aonde que se aplica na minha vida? Como é que ele mexe comigo? Isso é dar ouvidos. Porque quando eu dou ouvidos, o Espírito Santo está mexendo em mim para quebrar a minha resistência ao falar de Deus na minha vida. E para que eu possa mover, para que eu possa ser livre daquele comportamento inadequado que eu tenho na minha vida. Amém? Então, dar ouvidos é fundamental. Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre isso. E Êxodo 19:5 diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade. Não adianta eu vir na igreja só. Eu tenho que vir na igreja porque aqui eu cresço na comunhão dos santos. Mas aquilo que acontece aqui, irmãos, tem que servir para mudar a minha vida. Seja ruim ou seja mal. Ah, pastora, que conversa essa igreja tem coisa mal? Tem eu e você. Nós já somos suficientes para fazer confusão dentro da igreja. Agora, quando eu olho para mim, quando eu olho para você, um ser imperfeito, mas que é amado por um Deus perfeito, é aí que eu cresço. Porque eu olho para você e falo, quer saber, o meu irmão é igual a mim. Ele precisa da graça de Deus. Ele recebe a presença de Deus. Ele recebe a graça de Deus para crescer, para mudar. Então, irmãos, quando a gente está aqui reunidos, olha para o seu irmão como instrumento da graça de Deus na sua vida, como alguém que Deus vai usar para mudar a sua vida. E não como alguém para te apurrinhar. É verdade que o irmão às vezes apurrinha. Eu sei disso, porque eu apurrinho às vezes. Eu sei disso. Mas ainda assim, o que é que Deus quer desenvolver em mim? Graças a Deus, a nossa igreja não é de gente perfeita, mas é de gente que está na presença de Deus, buscando a santificação, que vai nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor, amém? Você pode dizer amém a isso? É por isso que eu e você estamos aqui, porque Deus ainda não terminou a obra dele nas nossas vidas. Então, para que se você quer realmente ser considerado
propriedade peculiar de Deus, escute a voz de Deus e guarde o que Ele está falando com você. Você quer dar uma demonstração de que você realmente pertence ao Senhor? Dá ouvidos às suas palavras, amém? Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes, olha só, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Qual é o versículo que vem, a palavra que vem antes? Se quiserdes. Alguns de nós não quer, né, Daniel? Nós ficamos só na murrinha com Deus. Não, Deus, isso aí não é para mim, não. É a luz que precisa deles, eu não. Já essa conversa por lá de lado. Eu não preciso disso, eu não quero isso. Agora eu quero comer o melhor da terra. Eu quero receber as bênçãos de Deus. Eu quero ver a mão de Deus se agindo fortemente sobre a minha vida. Mas eu não quero aquilo que Deus fala que eu tenho que fazer. Não vai acontecer, meu amado, porque a palavra é clara. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Então, nós temos que querer. Eu tenho que querer ouvir. Eu tenho que parar um pouquinho e falar, peraí, Deus está falando alguma coisa aqui. Vou contar a história para vocês de um homem que estava com um filho, à morte. E ele estava desesperado, orando, Senhor, meu filho, eu não quero que morra. Então, ele foi orar na capelinha do hospital. E ele pediu uma palavra da parte de Deus. E ele falou, eu vou escutar o que o Senhor falar comigo. Mas ele não entendia, não imaginava como Deus ia falar com ele. E ele estava passando, ele se perdeu para sair da capela e chegar no lugar do filho, e passou perto onde tinha a lavanderia. E viu o nome do sabão, Viva. E ele, quando viu aquela palavra, Viva, ele entendeu, Deus está falando comigo, meu filho vai viver. Sabão em pó, tem a ver com Deus? Parece que não, né? Mas quando Deus quer falar, Ele usa quem Ele quer. O que Ele quer. Se você e eu somos filhos de Deus, eu vou escutar o que Deus está falando do jeito que Ele usar, o instrumento que Ele quiser usar. É por isso que eu tenho que desenvolver uma atitude de ouvir Deus falar. Eu tenho que entender. Às vezes a gente está aqui louvando o Senhor e a gente não vê que Deus está falando. Às vezes o chamado é de adoração. E eu estou só com a mão para cima, pensando, oh, meu Deus, eu vou levantar a mão, que assim todo mundo sabe que eu levantei a mão, mas estou pensando em outras coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Amados, quando nós estamos na presença de Deus, todo tempo é tempo de ouvir Deus. Todo tempo é tempo de ouvir Deus. Outra coisa, o pastor tem falado muito sobre o nosso tempo secreto com Deus. É lá que eu escuto Deus às vezes. Porque eu vou falar umas coisas para Deus que eu não falo na presença de ninguém, mas Ele também vai falar umas coisas para mim que Ele não fala na presença de ninguém. Às vezes, quando a gente desobedece, Ele até usa os vasos para dizer, ó, meu filho, eu estou sabendo que a tua vida está assim, 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 a gente fica pequenininho, com uma vergonha danada, né? Porque eu não escutei antes. Eu não escutei antes. Então, ouvir é fundamental. Quem não tem disposição para ouvir, ficará fora das promessas de Deus. Promessas de Deus são vinculadas ao ouvir e dar ouvidos àquilo que Deus fala. Amém? E para você só meditar. Quantas pessoas têm morrido por não dar ouvidos à voz de Deus? Amém? Eu quero fazer uma pergunta, 3 perguntas para você, eu quero que você responda no seu coração. O que é que Deus já está falando com você hoje? O que é que Deus já tem falado e você ainda não atendeu? Irmão, pergunta, a qual geração você pertence? A geração que escuta Deus ou a geração que não escuta Deus? Você tem que tomar uma decisão nessa noite. Vamos para a segunda palavra? Qual era a segunda palavra? Esperar. A prática de esperar. A vitória de Josué também tinha muito a ver com esperar. Imagina vocês, mais de 40 mil homens, parado, quietinho, seguindo a orientação do Josué. Por isso que a Bíblia fala que era homem, né? Porque se fosse mulher, nós já estava tudo falando baixinho, mas estava, né? Mas era para fazer silêncio, gente, era para ficar quietinho. Esse é o problema. Você já chamou a atenção de filho? Ou de empregado, você fala, não faz isso, o carinha finge de morto e continua fazendo. Sabe quando você fala com o filho, menino, não faz isso, ele está com a mão fazendo assim, ó? Todos nós já fizemos isso. A gente é pai e mãe, já viu o nosso filho fazer e nós já fizemos também. Exatamente essa era a atitude. Imagina 40 mil homens quietinhos durante 6 dias. E o Josué foi claro com ele. Vocês não vão falar palavra nenhuma. Vocês vão ficar quietinhos, esperando.
Essa é difícil para mim, essa é uma grande luta com Deus. Toda a vida que Deus fala para esperar, eu já estou lá na frente. Aí depois estou lá na frente que eu percebi, eu não escutei, porque se eu tivesse escutado, eu tinha esperado, ficava quieto do meu canto. Essa é a minha história com Deus todo santo dia. Todo santo dia eu tenho essa conversa com Deus. Olha lá, a pessoa falou que é a mesma coisa. Vamos repetir o versículo. Josué falou assim, ó, porém ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Manda a Cristina ficar 6 dias sem falar nada. Se ficar sem voz, eu vou escrever tudo que eu estou querendo falar. Mas essa era a ordem do Senhor. Por que ele precisava dessa atitude, irmãos? Eles precisavam esperar em silêncio pela manifestação de Deus. É onde nós erramos algumas vezes. A gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. A gente sai fazendo o que quer, do jeito que quer, porque nós achamos que é assim que tem que ser. A gente vive num tempo que esperar é quase uma heresia. É quase uma heresia, nenhum de nós quer esperar. Nós achamos um absurdo esperar na fila do banco, não é verdade? Pô, cadê o caixa? Tem que pôr um segundo caixa, que só tem um para atender, tem que vir um segundo, porque eu estou esperando demais, não é assim? Ou então a gente vai no médico, o homem atrasa 15 minutos. Não é isso? Eu mando um texto, não vê a resposta ainda. Nós somos condicionados nisso, essa é a nossa condição. Existe aqueles que já têm uma condição natural como eu, né? Que assim. Mas tem aqueles que já estão envolvidos, que essa é a realidade dele. Mas quando se trata de esperar, é uma coisa mais difícil. Agora, quanto mais eu esperar pelo Senhor, sabe por que a gente não gosta? Eu não gosto, às vezes, de esperar, porque eu não tenho que ter o controle das coisas. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou exercendo o controle da situação. Eu estou tomando nas minhas mãos e eu estou decidindo o que eu tenho que fazer. Mas quando Deus me manda, Cristina, espera, eu fico lá primeiro assim. Depois eu vejo que meu pezinho bater não vai resolver nada, eu vou guardando o pé. Aí depois eu bato a mãozinha, não resolve nada, eu guardo a mão. Finalmente, eu me entrego e falo, Senhor, seja feita a tua vontade. Por incrível que pareça, quando eu tenho essa atitude de rendição, imediatamente o Senhor age. Ele está só mostrando para mim, Cristina, não adianta você bater o pezinho. Seu pezinho não significa nada para mim. Não adianta você bater a mãozinha, não significa nada para mim. Não adianta você franzir o nariz, não significa nada para mim. Eu ainda sou soberano. Quando eu disser espera, é para esperar, porque eu sei o que eu estou fazendo nesse período de espera. Sabe por que às vezes quando chega na hora de avançar a gente não avança? Porque eu não esperei o suficiente para meu espírito acalmar, para eu aprender a escutar a voz de Deus, para eu saber aonde Deus vai me guiar. Imagina vocês, se aqueles 40 mil povo que estavam lá esperando, aquele exército, aquele monte de homem, não tivesse esperado. Eles iam pensar, bom, acho que é para fazer isso. E não era para achar nada. Quando eu espero, a ordem é clara. Aquilo que Deus falou sedimenta no meu coração. Toma conta de mim. E aí eu tenho segurança para avançar. Sabe por que alguns de nós não vencem, irmãos? Na hora de avançar, na hora de enfrentar a muralha, na hora de enfrentar o diabo, porque eu não escutei o suficiente, eu não esperei o suficiente na presença de Deus. Quando eu espero na presença de Deus, o Espírito Santo vai lidando com as minhas deficiências. Ele vai enchendo os meus vazios. Ele vai me preparando para uma batalha que eu não posso medir. Eu posso ter uma noção, mas eu não sei o tamanho da minha batalha. Eu preciso desse tempo de espera na presença do Senhor. É tempo de nutrição. Querido irmão e querida irmã, eu não sei o que é que você está esperando de Deus, mas se Deus não mandou você ir, ficar quieto onde você está. Não avança fora da vontade de Deus. Porque se você não sabe onde você está indo, você vai se perder. Outra coisa, irmãos, Deus não te trouxe até aqui para te deixar sem saber onde ir. A menos que você queira continuar perdido. Mas se Deus está falando com você, ouve e espera, fica quietinho esperando. Porque a resposta vai vir. Aleluia. Eu sei no Deus em quem eu confio. A resposta vai vir. E quando Deus responde, é tudo aquilo que você queria e um pouco mais. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa limitação, eu sonho coisas e está certo sonhar, mas Deus, na sua
grandeza, na sua soberania, Ele vê os meus sonhos e acrescenta aquilo que eu não pude sonhar, que eu não pude ver por causa da minha limitação. Você entendeu a diferença? Agora, eu sei disso algumas vezes, mas o diabo sabe muito mais. E a armadilha que ele me acha é que ele acha que os meus sonhos estão completos em si mesmos, que nada mais pode ser acrescentado. No nome de Jesus, quebra esse pensamento na sua cabeça, porque aquilo que você sonha, Deus acrescenta muito mais e corrige ao longo dos anos o curso da sua vida. Amém? Esperar. Nós temos que aprender a esperar pelo tempo certo de Deus. E o tempo certo de Deus é o dele, não o nosso. Amém? Aprender a esperar com confiança, sem ansiedade. A ansiedade atrapalha o olho da gente. A ansiedade faz a gente andar atrás do rabinho. A ansiedade faz a gente andar em círculos. Olha o que o salmista fala: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Em quem Ele esperou com paciência? Em mim? É assim que às vezes a gente faz. Estou esperando com paciência no meu marido que vai fazer aquilo assim, 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 assim. E o homem nem sabe que eu estou pensando naquilo e não faz. E aí eu fico numa desilusão. Que raio de homem é esse? Que raio de mulher é esse que não faz aquilo que eu estou esperando? Espera com paciência no Senhor. Porque Ele sabe o seu coração. Ele sabe o desejo do seu coração. E Ele sabe como satisfazer esse desejo. Querido, sabe por que eu preciso esperar no Senhor? Porque às vezes eu jogo a expectativa no outro para satisfazer o total das minhas necessidades. E Ele não vai satisfazer, porque Ele não é Deus. É Deus quem satisfaz a necessidade do povo dele. É Deus quem satisfaz a necessidade do seu coração, amém? Espera com paciência no Senhor. Deus, eu não tenho paciência. Faz aquela oração esquisita: Senhor, me dá paciência de ter paciência. É isso que você tem que orar. É o meu caso. Senhor, me dá paciência de ter paciência de esperar em Ti. E Deus vai ouvir. É uma oração de bêbado? É. A minha tradutora está pedindo para eu abaixar aqui o meu facho. Porque nada disso aqui está escrito aqui. Tá bom? Então, espera com paciência no Senhor. É isso que Ele quer. Outra coisa. Entenda uma outra verdade. Que enquanto eu espero, Deus está trabalhando nas circunstâncias ao meu favor. Ele está trabalhando. Olha o que o texto fala aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se vê um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você está esperando alguma coisa de Deus? Recita esse versículo para você. Viu? Não chegou? Porque não é a hora. Você já parou para perguntar que às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, quando chega a hora eu não sei o que eu tenho que fazer com aquilo? Agora, se eu tivesse ficado quietinha, esperando na presença de Deus, Ele ia me ensinar o que fazer. Deus, eu quero uma esposa, Jesus. Uma mulher assim, assim, a mulher chega, do jeitinho que você pediu. Aí, o que eu faço? Ela era tão boa que eu não sei o que eu faço com ela. No tempo de espera, sabe o que Deus faz? Ele te prepara para receber esse presente que você está pedindo para Deus. É isso que acontece. Mas tem gente que pula o tempo. Amém? Nós temos que aprender uma verdade. Que nós dependemos de um Deus que está no controle absoluto das nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Deus está no controle absoluto da minha vida. Ele é o Senhor do tempo. Ele é soberano sobre todos os acontecimentos que tem na terra. Todas as vezes que eu me esqueço disso, eu fico complicada. Alguns de nós querem desenvolver paciência, uma das características do fruto do Espírito. Quando Deus fala, espera, meu filho, está chegando a sua hora. Aí eu fico, mas que conversa é essa, Deus? Não, meu filho, espera. Mas Deus me dá paciência, eu estou mandando você esperar, tu não está entendendo a palavra que eu estou te dando. Não, meu filho. Esperar significa ter paciência, esperar pacientemente no Senhor. Olha, amados, Deus não vai chegar nem um dia atrasado, mas também não vai chegar um dia antes. Ele pode fazer o que Ele quiser. Não é você que vai definir quando Deus vai agir, quando Deus vai fazer. Amém? Ah, mas está chegando a hora, a data está chegando. Não é assim que a gente faz? Pega a mão nessa data, nessa hora, fala, Deus, ó, o Senhor sabe que a angústia do meu coração está aqui. Do jeito que eu sei as coisas, essa hora está chegando, essa data está chegando, e não aconteceu nada. Toma isso nas tuas mãos, porque eu não posso fazer nada também, Senhor. Mas me ajuda a descansar em Ti.
E sabe quando eu faço isso? A hora chega, Deus age. Senhor, mas eu fiz plano disso, daquele outro. Tudo bem, meu filho. Pode fazer o plano tanto que você quiser, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha que lindo, irmãos. Vem dos lábios do Senhor. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a esperança, com essa palavra de esperança no seu coração. Não aconteceu, está no tempo de espera, fique esperando. E fala, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor está me ensinando a esperar. Eu preciso disso todo dia, Senhor, porque o Senhor está me ensinando a esperar. Amém? Amém, Deus é bom. Vou ler uma frase que eu escrevi aqui para vocês. O tempo de Deus é e sempre será o melhor tempo para nós. Se Deus está te mandando esperar, espera. Ah, pastora, já faz um mês que eu estou esperando. Pastora, já faz 5 anos que eu estou esperando. O homem não chega, Jesus amado. Não é? Espera. Ah, sabe por que a gente precisa esperar, gente? Porque dá segurança na hora de avançar. Dá segurança. Você vai ver. A prática de avançar, o nosso terceiro ponto. Finalmente chegou o 7º dia. Eu já estava desesperado. Se fosse eu um dos soldados, já estava lá, já tinha afiado todas as minhas armas, eu já tinha limpado tudo de novo. Escuta aí, Josué, você tem certeza que Deus falou que era para esperar tudo? Eu já estava nessa agonia. Aquele povo era bem melhor que eu nesse ponto. Eles estavam quietinhos, esperando no Senhor. Chegou a hora. E quando a hora chegou, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. Por quê? Porque eles ouviram e esperaram. Amém? Eles sabiam tanto que eles tinham que fazer exatamente. Era uma confusão, uma balbúrdia, quebrou os muros, mas ninguém passou da medida. Viram lá a cordinha vermelha na casa da Raabe, tiraram a mulher. Ninguém cometeu nenhum erro. Por que eles fizeram isso? Por causa da segurança que eles tinham, do que eles sabiam que tinham que fazer. Outra coisa importante, Jericó era uma das primeiras vitórias que eles estavam tendo com a liderança de Josué. E ela era modelo de confiança e de dependência de Deus para as outras vitórias que viriam. Você acha que você tem só uma muralha na sua vida para derrubar, amado? Se você derrubou a muralha da mentira, você tem a muralha da perseverança, outras coisas que você tem que derrubar. Aprende esse treinamento do primeiro muro aqui. Vai na força do Senhor derrubando a muralha, porque a próxima vai ser maior que a primeira. Mas se você entesourou tudo aquilo que Deus te deu, ela vai ser nada para você. Sabe por quê? Pelo aprendizado anterior. Querido, alguns de nós, a gente faz muita bobagem. A gente faz só coisa errada. Mas quando Deus traz você e eu aqui numa noite como essa, é porque Ele já viu o erro que você fez. Ele já viu o erro que eu fiz. Ele sabe que eu e você somos capazes de fazer sozinhos. Então Ele me traz aqui, me senta aqui nessa cadeira e fala, minha filha, eu te amo tanto que agora eu vou usar o erro que você cometeu para você ser bênção na vida de alguém. Você está entendendo? Nada está acontecendo com você por acaso. Então fica sentadinho aí, ouve a palavra de Deus. Espero que Deus tenha que fazer depois, quando vai chegar, você avança na força do Senhor, amém? Outra coisa, amados, quando eu estou aqui no tratamento de Deus, eu não tenho que ter vergonha não, sabe por quê? Porque a vergonha é eu errar e nunca sair do erro. Mas quando o Espírito de Deus me move, que eu entendo o meu erro, eu confesso o meu pecado, eu reconcilio com Deus, eu estou pronto para ouvir, esperar e fazer o que Deus quiser. E o meu passado não tem poder sobre a minha vida. É por isso que eu tenho que aprender a ouvir, aprender e depois avançar. Porque as pessoas estão olhando para mim. Eles viram a sua queda. Mas agora o Senhor vai te levantar e vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Por causa da sua atitude de ouvir, esperar e avançar na força do Senhor. Amém? Eu estou terminando a minha mensagem. Quando chegar a sua hora de avançar, entenda uma coisa, agora não é mais hora de ouvir não, viu bem? Agora também não é mais hora de esperar não, agora é hora de ir. Aí como é que eu faço? Não, você já devia estar fortalecido. Porque você ouviu, você esperou, foi nutrido, foi alimentado, agora avança no poder do nome do Senhor Jesus, amém? Se você não ouviu e nem esperou, você vai estar despreparado para avançar. Mas na hora de avançar, tocou a trombeta, ninguém titubeou. Todo mundo sabia o que tinha que fazer.
Deram um brado de louvor ao Senhor. E o que aconteceu com os muros? Caíram. Quando eu espero, irmãos, quando eu ouço e espero, eu desenvolvo uma atitude de adorador na presença de Deus. Aleluia. E quando eu aprendo a adorar o Senhor, o meu brado é um brado de vitória na presença do Senhor. Porque quando eu grito, o diabo foge. Porque eu não grito da minha força. Quando eu adoro o Senhor, as portas se abrem. Porque eu não adoro na minha força. Aleluia. Eu adoro na força e no poder daquele que me salvou. Daquele que me transformou. Daquele que falou, fica quieta aí, mulher. Espera, aprende comigo, agora avança. E quando ele avança, eu vou na força do Senhor. Essa é a diferença. Essa é a diferença, amém? Eu quero terminar fazendo 3 perguntas para vocês de novo. Quais são as portas abertas? As pontes construídas que indicam neste momento na sua vida que é hora de avançar? Você tem que saber. Porque quando você está esperando, o Espírito Santo está trabalhando com você. Falando no seu ouvido, falando no seu coração. Se você é um crente espertinho, você vai anotar. Opa, Deus falou comigo. Pegar meu caderninho. Essa palavra Deus me deu hoje. É assim que o crente faz. Ele anota aquilo que Deus fala com ele. Ou no coração, ou no papelzinho. Eu vou no papelzinho mesmo, que depois eu tenho que ler. Vai que eu esqueci aquele assunto que Deus falou. Já está no papel. Já anotei tudo lá, certo? Anota. Bate um papo com Deus. Guarda o que Deus falou com você. Se Deus está mandando avançar, avance e não questione. Simplesmente avance. Dá uma de Pedro. Sai do barco, põe um pezinho na água e vai. Só não comete o erro dele. Ai, meu Deus do céu, olhou para trás e afundou. Não, Senhor, vai na força do Senhor. Porque o Deus que te mandou sair do barco, vai com você. É ou não é, Lúcia? Vai pegar na tua mão e vai com você. Ele vai te levar aonde você tem que ir. Ele te mandou sair do barco. Ele nunca vai mandar você fazer uma coisa se ele não estiver com você. Amém? E a última pergunta. O que é que impede você de avançar? O ouvir e o esperar avançar para invadir a cidade serviram de treinamento e disciplina. Tá? Treinamento para uma tarefa mais adiante. Cada momento específico tinha uma finalidade. Ouvir. As direções estavam sendo dadas e a vitória dependia da obediência precisa àquelas instruções. Se eles não escutassem, eles não saberiam como obedecer. Esperar, as direções também serviram para trazer discernimento do momento certo para agir. O ouvir e o esperar tinham a finalidade de gerar segurança. E o avançar, o momento havia chegado. A ação esperada estava às portas. A hora da conquista havia chegado. Eu quero te dar 2 palavras agora. Não despreze os momentos de falta de ação em sua vida, como se eles não tivessem sentido nenhum ou não fossem importantes. Nós estamos tão acostumados a fazer, quando Deus manda nós ficar quietinhos. Imagina as barrigudinhas que tem que ficar quietinha lá esperando o nenê chegar, né? Não é? A Raquel está lá. Tem que fazer repouso. A Sueli está lá, esperando o nenê chegar. Adianta elas falar, nenê, sai. Ele vai chegar na hora que ele tem que chegar. Bom, há muralhas que precisam ser derrubadas na sua vida? Em qual estação você está? Eu quero terminar perguntando isso. Você está precisando ouvir? Você está precisando aprender a esperar? Ou já chegou a hora de avançar e derrubar as muralhas? Peça a Deus discernimento para completar o período de ouvir e esperar antes de avançar. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, como filhos teus, a ouvir a tua voz, a esperar o teu sinal e a avançar debaixo da tua graça. Se existe, Senhor, pessoas que estão muralhas que precisam ser quebradas, e elas não estão aprendendo, conseguindo ainda, Senhor, a desenvolver essas 3 atitudes. Eu te peço que o teu Espírito trabalhe na vida de cada um aqui, como tu tens trabalhado na minha. E que assim, Senhor, como o Senhor tem trabalhado ao longo da história dos homens desta forma, que nós possamos entender que o Senhor continua usando o mesmo método conosco ainda hoje, Senhor. Ajuda-nos a ter a disposição no coração, Senhor, de ouvir a tua voz.
A confiança de esperar em Ti, de que o Senhor está trabalhando num tempo que eu não posso medir. E, Senhor, e o discernimento e a coragem de avançar na hora que Tu nos mandas avançar. No nome de Jesus eu oro. Amém.